Hashtag 208, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, temos aqui um fato notável de que a palavra, ou expressão, a alma vivente, é aplicada a animais irracionais, aos peixes, às criaturas vivas, mas do fundo do mar. Este é o único exemplo de semelhante aplicação na famosa versão inglesa do Apocalipse. No original, porém, frequentemente mostrando que o termo aplicado ao homem no princípio, Gênesis, Moisés, capítulo 2, versículo 7, não supunha uma essência imaterial e imortal chamada alma, que, como está lá no versículo 7, do capítulo 2 de Gênesis, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Bom, no capítulo 16, versículo 3 a 7 do Apocalipse, está lá: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, onde se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo o ser vivente que estava no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e as fontes das águas se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, que eras o santo, porque julgastes estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e dos profetas, e tu lhe tens dado sangue a beber. Eles o merecem. Eu ouvi uma voz do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Eis aqui a terceira praga. Tal é a descrição da terrível retribuição pelo sangue dos santos. Segue derramando por mãos violentas, inquisitoriais, que será dado àqueles que fizeram ou desejam fazer tais ações. E posto que os horrores daquela hora, em que os rios e fontes das águas se tornarão em sangue, não podem agora serem imaginados. No entanto, a justiça de Deus será vingada e os seus juízos inteiramente aprovados. Ouve-nos os próprios anjos a exclamar no Apocalipse, capítulo 16, versículos de 5 a 7. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhe destes a beber sangue, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Poderão perguntar: como é que se pode dizer que a última geração dos ímpios derramou o sangue dos santos e profetas, e os santos das últimas gerações não são mortos? Mas a explicação está no Evangelho de Jesus, segundo São João, em Mateus, capítulo 23, versículo 34 e 35. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Se vocês lerem o livro
O Menino Jesus no Templo, de Jacob Laubert. Tem uma passagem lá que Jesus, quando está sendo intimado aos 12 anos de idade lá, diante dos fariseus, aqueles rabinos fariseus, que tinham outro nome naquela época, eram os sinebitas, os senhores do sinédrio lá, e ele, que via tudo, sempre viu tudo aqui no planeta Terra, revelou que, como Zacarias tinha revelado a eles que Jesus estava reencarnando ali, né, esses fariseus rabinos do sinédrio mataram ele para esconder essa visão de Zacarias. Terrível. Aqueles perseguidores que pediram a morte de Jesus, né, que foram os judeus que fizeram isso, não queriam perder o poder, também o poder temporal, porque se eles aceitassem Jesus, claro que lá no plano espiritual tudo já estava sabendo que ia ser assim, porque Deus conhece o homem, né, desde sempre, desde antes de criá-lo. Então, foi isso. Zacarias foi um deles também, o profeta Zacarias. Esse Zacarias que eu estou falando, é o profeta Zacarias, não é o profeta que fez aquelas profecias lá atrás. É o Zacarias que viu, que recebeu Jesus no colo e que foi revelar para o sinedrita lá que Jesus estava chegando. Bom, então na primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 15, temos lá: todo o que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Bom, porque estas passagens mostram que o pecado consciente não está menos ligado ao motivo do que à ação. Jesus dizia, se você olhou para uma mulher e a desejou, você já cometeu o pecado. No caso, a mulher para um homem é a mesma coisa. Bom, nenhuma geração jamais formou mais decidido propósito do que entregar os santos a uma mortandade indiscriminada, do que esta geração atual principalmente, né? E das outras todas. E pior, cada dia mais até o fim dos tempos. Vocês estão vendo o que estão fazendo com os cristãos em várias partes do mundo aí, né? Há pouco tempo ali, há poucos dias na África, mataram mais de uma dezena de cristãos na igreja lá. Mas fazer o quê? Bom, à proporção que nos aproximamos do fim dos tempos, aquele intruso, né, aquele planeta que está fazendo elíptica em torno, que chega bem perto da Terra de vez em quando, a ideia do intruso vem a interpretação de que a estrela Absinto é um corpo celeste que não pertence ao nosso sistema solar, né, mas que em sua elíptica, mais próxima da Terra, funciona como um imã, a puxar todos que se voltam contra as leis divinas, todos os espíritos atrasados que não alcançaram e não vão alcançar o entendimento do amor de Jesus, novo mandamento. Ele puxa os homens, né? Por isso que de vez em quando tem uma mortandade imensa. Esses espíritos vão transferidos para lá, esses espíritos perversos, selvagens, de gente que não quer ouvir a palavra de Deus, de Jesus e do Evangelho, muito menos do Apocalipse. Seguimos para a próxima hashtag.